Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do Pode Olhar Cast, o podcast oficial da rede de clínicas Olhar Saúde. E hoje eu, Dr. Álvaro Bruno Botentuí, terei a honra de receber aqui o meu convidado especial, meu amigo, médico oftalmologista, especialista em pterígio, em cirurgia de carne dos olhos. E é ele que eu vou receber aqui hoje para bater um papo e para explicar para vocês de modo fácil sobre o que é de fato o pterígio. Então, Dr. Raimundo Moreira, seja muito bem-vindo aqui ao nosso quinto episódio do Pode Olhar Cast. Muito obrigado, Álvaro, pela oportunidade de estar aqui, realizando esse episódio. Você que tem investido muito tempo aí para a gente desenvolver o Pode Olhar, que é um projeto que visa levar uma oftalmologia mais simplificada, mais fácil, para que os pacientes possam entender melhor todo o contexto da oftalmologia de uma forma mais tranquila. Legal, Dr. Raimundo Moreira, pessoal, esse é o Dr. Raimundo Moreira. E antes de começar a falar, claro, sobre o tema desse podcast, que é o pterígio, carne nos olhos, uma doença muito comum que existe, eu queria saber um pouco mais de Dr. Raimundo Moreira. Afinal, quem é Dr. Raimundo Moreira? Qual é a sua formação médica? Afinal, onde o Dr. Moreira se formou? Onde que ele depois fez a sua residência médica? Onde que ele buscou se qualificar para hoje servir a população do Maranhão através da rede de clínicas Olhar Saúde? Dr. Moreira, fale um pouco mais sobre a sua história. Bem, pessoal, eu sou o Dr. Raimundo Moreira, sou médico oftalmologista, fiz minha graduação aqui na Universidade Federal do Maranhão e fiz minha residência médica no Piauí, na Universidade Federal do Piauí. Há cerca de 4 anos já estou de volta aqui na cidade e tenho contribuído com a Rede Olhar Saúde para melhorar a oftalmologia aqui do estado e da cidade. Dr. Raimundo, fantástico, né, pessoal? Então a gente percebe aqui uma pessoa que desde cedo batalhou, lutou na vida, federal, 2 vezes, e hoje é uma pessoa que tem servido muito a nossa população. Mas, Dr. Raimundo Moreira, vamos lá. Então vamos falar de uma coisa que é comum aqui, é comum no Piauí, onde você fez sua residência, é comum em todo o norte e nordeste do nosso país, na verdade em todo o nosso país, que é o Brasil. Pessoal, quem nunca viu aquela carnezinha nos olhos? Quem nunca viu aquela coisa chamada pterígio crescendo, causando modificações, alterações nos olhos? Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Dr. Raimundo, explica assim, o que é o pterígio? Uma coisa que você conhece tanto, você é especialista nisso. Então o que você pode falar sobre a questão do pterígio aqui para as pessoas que estão nos ouvindo pelo carro ou estão nos assistindo aqui ao vivo pelo YouTube? O pterígio é aquela carnezinha como você colocou. Aquela carnezinha que vai crescendo na frente dos olhos, que desenvolve a partir da conjuntiva. E é um tumor, que geralmente é um tumor benigno, que vai crescendo e vai se desenvolvendo com o tempo. Essa carne, ela se caracteriza pelos sintomas que ela dá e pelo aspecto também que ela dá, É uma carne que deixa os olhos muito avermelhados, que gera desconforto, tanto doloroso quanto visual para as pessoas. Então, muita gente se incomoda com essa questão dos pterígios, Certo. Qual o fator de risco, assim, Dr. Raimundo Moreira? O que leva, na verdade, ao pterígio, esse tumorzinho? Queria só que você explicasse um pouquinho, para não ficar dúvida aqui para as pessoas. Tumor, às vezes a pessoa se assusta, doutor, tô com tumor no olho, mas só explica que é uma coisa benigna, para poder as pessoas que estão ouvindo entender que essa carnezinha no olho é algo benigno. O que você quis dizer com tumor? Justamente foi essa a intenção mesmo, de gerar um impacto. Porque às vezes as pessoas acham que essa carnezinha não causa problema nenhum, e aí você mostrar para as pessoas que é um tumor, a pessoa se atenta para procurar um especialista para poder fazer uma avaliação se o seu caso é realmente um tumor benigno ou pode se tratar de um tumor maligno. Então a palavra que deve impactar é essa mesmo, tumor, porque a pessoa vai dar uma importância maior para essa carne, que é uma alteração que ocorre nos olhos, que pode, inclusive, se evoluir de forma sem acompanhamento, pode evoluir para uma cegueira. Perfeito, doutor Raimundo Moreira. Não vamos falar isso ao longo do nosso podcast de hoje. Mas, doutor Raimundo, então vamos lá. Então, o que faz a pessoa ter esse pterígio? O que causa, na verdade? Quais são os fatores que a pessoa se expõe àquilo que faz com que essa pessoa, geralmente jovem, pessoas jovens, ali de 30, 40 anos de idade, 50 anos, geralmente, eles passam a ter esse problema nos olhos. O que causa isso, de fato? Explica, para que a gente possa entender e as pessoas possam se proteger desse fator e não ter mais tanto pterígio assim. Geralmente existem as causas genéticas, a pessoa ter algum familiar que apresente essa carne, já pode ser uma contribuição para vir desenvolver
o pterígio, assim como o tipo de trabalho que exerce, às vezes exerce um trabalho que se expõe muito ao sol, né, radiação solar, é um fator que gera, né, um grau de agressão para a conjuntiva e pode levar ao desenvolvimento da carne, assim como queixa de olho muito seco, muito ressecados, né, exposição a ventos, né, pacientes que trabalham em região de praia, litoral. Devemos levar em consideração, como você falou, né, região de São Luís, Teresina, que são regiões tropicais, né, essa região de tropical que tem muita incidência solar, são regiões onde o pterígio está bem comum. Legal, doutor Moreira. E é muito bom, pessoal, a gente falar sobre pterígio, como o doutor Raimundo falou, que é especialista nisso, é a gente entender que é uma doença que você pode detectar. Você mesmo no espelho pode chegar e olhar seus olhos e perceber se tem aquela carnezinha o tempo todo naquele mesmo local, aquela vermelhidão ali. E você pode mesmo fazer um autodiagnóstico, né, doutor Raimundo? Até com uma foto, quem sabe, pode fazer esse tipo de avaliação. Mas, doutor Moreira, e aí? Para quem que é indicado assim, esse tratamento, a pessoa que tem pterígio, às vezes fica insistindo ainda em usar óculos. Então, esse tratamento, que é essa remoção do pterígio, para quem que é indicado? A resolução do pterígio é cirúrgica. Não existe um tratamento que elimine a carne que não seja uma cirurgia, um tratamento cirúrgico que vai remover toda essa carne e deixar o aspecto do olho sem essa vermelhidão. Então, qual é o tratamento? Cirurgia. Cirurgia. Doutor Raimundo, mas quando fala assim de cirurgia, você mesmo, que por ter essa experiência toda, e você, quando você fala cirurgia, a pessoa dá um passo para trás, assim. Chega até, se ela estivesse em pé, acho que ela dá um passo assim, meu Deus, eu vou ter que fazer uma cirurgia no meu olho, vou tirar essa carnezinha do olho, e não sei não, doutor, pela aí, eu tenho medo de fazer uma cirurgia dessa. É uma coisa que você recebe muito isso no seu dia a dia, nas unidades da Olhar Saúde. Então, o que você diz para essa pessoa? Que às vezes fica com medo, fica imaginando uma série de situações, quando na verdade é um procedimento que você faz em 5 a 10 minutos e consegue tratar a pessoa. Como é que você explica assim para a pessoa que ela precisa fazer um tratamento e a consequência de ela não tratar, de não fazer essa cirurgia? O que pode causar se ela não fizer essa cirurgia nos olhos? Pronto, a cirurgia. A cirurgia é um procedimento que ele tudo começa em esclarecer para o paciente como é realizada a cirurgia. Então, uma cirurgia com anestesia local, né? O paciente às vezes acha que vai tomar injeção no olho, vai tirar o olho, né? Acha que não tem a mínima noção. A verdade é essa, que muitos pacientes não têm a mínima noção de como é realizada. Por isso estão ouvindo agora aqui o Pode Olhar Cast para poder ter essa noção, para poder aprender e poder cuidar melhor dos olhos. Não tem a mínima noção de como é realizada a cirurgia. Então eu deixo bem claro para o paciente, para tranquilizar, que é uma cirurgia que pega uma anestesia local, a gente faz com anestésicos tópicos, um colírio de anestésico que é aplicado. O paciente tem toda a proteção no centro cirúrgico, é feita a remoção, é feito um transplante da conjuntiva para que esse pterígio não venha a voltar, né, no futuro. Então tudo é bem explicado para que o paciente fique tranquilo e que a cirurgia assim ocorre de uma maneira mais tranquila, mais natural, vamos dizer assim. Moreira, fantástico, doutor Raimundo, é fantástico. E até esse nome cirurgia, que nem tem mais sido utilizado, agora é procedimento. Porque, doutor, quando fala em cirurgia, eu dou até um passo. Não, eu não quero saber de cirurgia para o meu olho, não. É um procedimento de remoção dessa carnezinha do olho, que o doutor Raimundo tem feito muito, que é para poder você não ter essa complicação, né? Que é ela crescer e avançar sobre a córnea e fazer a pessoa ficar cega e perder a visão. Outro dia nós postamos na rede social, até inclusive da clínica Olhar Saúde, um caso de uma pessoa que esperou tanto tempo, por tanto medo de fazer a remoção do pterígio, que ela cobriu a pupila, ela cobriu a frente do olho e a pessoa ficou cega. E mesmo operando, tirando o pterígio, corre risco de ficar uma cicatriz. Uma cicatriz no meio da córnea que vai deixar um dano permanente da visão. Então eu fico pensando, doutor Raimundo Moreira, é a mentalidade de uma pessoa que por tanto medo acabou sofrendo daquilo que ela mais temia, que é a perda de visão. Então pterígio é uma coisa que você precisa tratar a tempo. Não dá para esperar muito tempo, porque ele vai crescendo e pode causar danos, prejuízos irreversíveis para a sua visão. E o pior é quando o paciente tem um pterígio já avançado e ele insiste na aquisição de óculos, achando que o óculos vai resolver a questão da visão. Porque, gente, a gente tem que entender, para deixar assim bem simples, o pterígio, ele começa a ir modificando a curvatura da córnea. Perfeito. O que é a curvatura da córnea, doutor? Essa região da frente dos nossos olhos é a córnea.
Então, com o avançar do pterígio, ele vai meio que pesando, vai meio que pressionando o seu olho. E isso gera uma irregularidade na superfície dos seus olhos, da córnea. Pode até pegar o olho aqui, ó. Se puder pegar, pode pegar o olho pra gente. Pode pegar. A base. Pessoal, quem tá aí no carro não tá vendo o que nós estamos fazendo, mas quem tá aqui no YouTube tá vendo, pessoal. O Dr. Raimundo Moreira pegou aqui um olho, uma miniatura, e tá explicando aqui ao vivo para vocês o que é o pterígio, o que é a córnea. Vamos lá. Aqui temos a maquete do olho humano. Então, aqui na frente do olho, podemos observar a córnea. Essa região da córnea, ela é responsável por 60% da visão de uma pessoa. Então, se ocorrer qualquer problema grave aqui na córnea, o paciente pode apresentar um grau de cegueira importante. Então, quando a carne ela vai crescendo aqui na frente do olho, ela vai comprimindo essa córnea. E isso vai gerando um grau, vai gerando graus variados. Às vezes o paciente faz o óculos hoje, ele volta com 6 meses reclamando: doutor, meu óculos não está prestando, eu não estou conseguindo enxergar direito, está tudo embaçado, eu quero outro óculos. E aí, às vezes, ele consegue outro óculos e insiste no mesmo problema. A visão continua embaçada. Por quê? Porque ele não está resolvendo o problema base, que é o pterígio. Então, esse pterígio ele já deve estar causando um astigmatismo, que a gente chama, né? Uma irregularidade na córnea. Então, a primeira coisa que esse paciente deve fazer é o quê? Fazer a remoção da carne, fazer a correção dessa carne, tirar, limpar, esperar o tempo de cicatrização da córnea, do olho. Depois que o olho já estiver totalmente estabilizado, que a córnea voltar para um posicionamento que já esteja fixo, vamos dizer assim, aí nós refazemos a refração, refazemos a avaliação do grau para que nesse momento se passe o óculos, se necessário. Porque em alguns casos o paciente está desenvolvendo grau, tem pacientes que nunca usaram óculos, desenvolveram a carne, começaram a apresentar problema de visão e faz a cirurgia e às vezes não precisa mais de óculos também. Então o primeiro passo é remover a carne para depois se pensar no óculos. Pessoal, fantástico. O Dr. Moreira explicou muito claramente, até colocamos aqui o olho, o Dr. Moreira explicou. Então, pessoal, e tem até uma coisa que eu faço uma analogia, Dr. Moreira, para quem é daqui sabe que tem uma coisa chamada que é um cupim. Cupim, que corrói a madeira, não é isso? Então é só pensar que o olho é essa mesa aqui. Você que está no carro não está vendo, mas imagina uma mesa e um cupim crescendo sobre a mesa. Doutor, o cupim é aquele que tira com óleo queimado? Exatamente isso, esse cupim mesmo. Então esse cupim, que é o pterígio, essa carne, ela vai crescendo sobre a mesa e vai deformando a mesa, pesando, amassando a córnea, onde o Dr. Moreira mostrou aqui, ó, vai amassando a córnea. E essa córnea amassada, deformada, causa o astigmatismo, que é aquele desconforto com a luz sente quando tem o pterígio e olha para o sol. É ou não é? Você que está ouvindo agora, que tem desconforto com o sol, aquela fotofobia, que é o medo da luz, tem esse desconforto, você sente o quê? Isso por conta do pterígio, que está crescendo como um cupim, amassando, apertando. E isso causa usar o óculos tendo o pterígio, porque ele vai crescendo cada vez mais, aumentando o grau, e um óculos que era para durar 1 ano, 2 anos, está durando 3 meses na pessoa. Então não vale a pena comprar um óculos para você usar apenas 3 meses, porque o pterígio não foi tratado. A ordem é: tira o pterígio, faz a remoção, depois que tiver a córnea cicatrizada, que é 1 mês depois, você faz a prescrição do óculos para a pessoa comprar na ótica de sua confiança. Dr. Raimundo Moreira, fantástico sua explicação, parabéns por isso. Então, Raimundo, vamos lá. E agora, como funciona então essa cirurgia? Você falou de transplante, a pessoa ficou até com medo. Doutor, transplante eu não quero não. Negócio de transplante de córnea eu não quero isso não. Então, assim, esse enxerto que é colocado, queria que você explicasse como que é feito, porque muita gente fala assim: doutor, eu operei, ou então minha vizinha operou, e depois de 3 meses o pterígio voltou. Eu fiz naqueles mutirões que tem um monte de gente operando junto, que eu não quero mais nem saber disso, e agora operei e voltou. Eu não quero mais operar de novo, porque vai voltar o pterígio, porque eu não sei se botaram o enxerto, se botaram a proteção. Como funciona a cirurgia correta do pterígio para que diminua essa possibilidade de uma recidiva, de crescer de novo essa carne nos olhos? Então aqui, agora que nós temos o olho, podemos mostrar como funciona a cirurgia do pterígio. Aqui na frente nós teremos o pterígio, né, avançando sobre a córnea,
Então, como é que é feita a cirurgia? A gente vai fazer essa remoção dessa carne da frente do olho. Sobre essa região lateral, existe a conjuntiva, que é um tecido superficial que reveste toda essa região aqui, que cobre todos os músculos e fica aqui junto com a córnea, né? Ela se limita aqui junto à córnea. Então, toda essa região da conjuntiva, o pterígio ela é uma alteração que existe nessa conjuntiva. Então a gente vai fazer a limpeza dessa alteração que está tendo do pterígio, e dessa região da conjuntiva saudável é removido o transplante que o Dr. Álvaro colocou, que é um enxerto, é removido um retalho pequeno dessa conjuntiva saudável e é fixada nessa região que foi limpa para que o pterígio não volte, né, no futuro. Então essa é a técnica correta, a técnica mais usada para que o pterígio seja resolvido da melhor forma. Perfeito, doutor Raimundo Moreira, essa aula aí agora ficou claro para vocês, né? Ah, doutor, então eu operei e o pterígio voltou. A grande chance de não ter sido colocado o enxerto, né? Então você pode voltar por esse motivo. Ou você se expôs muito ao sol também depois disso, tá? Tem que ter muito cuidado. Aí entra os fatores pós-operatórios também. Porque a cirurgia de pterígio, ela é o tratamento definitivo. Só que após a cirurgia, o paciente, como o doutor Álvaro falou, você faz a cirurgia e vai fazer um tratamento aí cerca de 1 mês, usando as medicações, né, os colírios, de acordo com a orientação médica. Só que alguns cuidados, eles precisam ficar para sempre. Quais são esses cuidados? Sempre proteger os olhos da radiação solar, né, usar óculos escuros, chapéus, né, evitar a exposição solar naqueles horários de maior radiação. É difícil, mas a pessoa tem como minimizar esses efeitos. O paciente que fez a cirurgia de pterígio, ele pode ficar usando também as lágrimas artificiais para deixar sempre uma boa lubrificação nesses olhos. Os colírios, né? Os colírios lubrificantes. Então, às vezes, o paciente desenvolveu o pterígio inicialmente porque ele já pode ter uma lágrima mais fraca, uma lágrima mais deficitária, um olho mais seco, né? Se expõe muito ao sol. Então, todos esses fatores, eles podem fazer parte da rotina do paciente. Então, ele vem, faz a cirurgia, mas aí ele volta para a rotina e segue a vida como ele seguia antes. Não. A chance de voltar, nesses casos, existe. Então, essa orientação tem que ficar, né? Usar sempre lubrificantes e fazer a proteção da radiação solar, como eu havia falado, chapéus, óculos escuros. E também não se esquecer de ficar fazendo acompanhamento com o seu médico oftalmologista. Exatamente. Porque você fez a cirurgia, doutor, fiz a cirurgia no mutirão e pronto. Nunca mais foi no médico oftalmologista. Ficou sem orientação, a carne começou a crescer novamente e aí volta tudo de novo. Doutor Raimundo. Tem isso, esse é um fator também que a gente tem que destacar. Não adianta dizer que a cirurgia foi errada. Será que o paciente não teve um pouco de... Alta responsabilidade. Entendeu? Sempre, uma responsabilidade. Então a gente tem que também explicar isso, que o pterígio, ele na maioria dos casos resolve, mas às vezes precisa ter um acompanhamento, né, um cuidado a mais. Pois é, e isso é um dos pilares da Olhar Saúde, né, pessoal? É uma clínica que faz acompanhamento médico. Ah, doutor, toda clínica do mundo, o prazo de retorno é de 30 dias. A saúde é 45 dias. Ah, doutor, eu nunca vi um lugar para querer tanto retorno como na Olhar Saúde. Você está na Olhar Saúde mesmo. Toda vez eu tenho mais retorno do que consulta nova. E o doutor Raimundo também. E a gente ama retorno. A gente ama as pessoas que voltam várias vezes na clínica. Porque quanto mais próximo você estiver do médico, mais bem cuidado vai estar os seus olhos. Eu não estou falando só da unidade do interior, que é de Pinheiro e de Rosário. Estou falando das unidades da região metropolitana de São Luís também. Tudo isso é muito importante, ainda mais no acompanhamento de pterígio. Porque você percebeu que o pterígio está inflamando, que o ponto está inflamando, você aumenta um pouco a dose do anti-inflamatório e resolve ali naquele momento. E não espera complicar, recidivar para depois ter que tratar e operar de novo o paciente. Então, se você já operou em mutirão, tudo bem, entenda. Dá para a gente tentar te avaliar e, se for o caso, operar agora da maneira adequada, colocando o enxerto, para que você tenha a melhor chance e te acompanhar para que você não perca a sua visão. Afinal, múltiplas cirurgias de pterígio não são bem-vindas. O ideal é que você faça uma vez só e que você consiga resolver esse problema de vez na sua vida, tá bom? Doutor Raimundo, vamos lá. Mas temos a pergunta mais solicitada foi essa aqui. Doutor Raimundo Moreira, você
centenas, milhares de cirurgias de pterígio nas costas, operou maranhenses, operou piauienses e agora vai poder responder aqui para nós. Dr. Raimundo Moreira, a pessoa que tem pterígio, ela pode ser curada sem precisar de cirurgia, só com colírio, ou tem necessariamente que fazer essa raspagem que nós chamamos, que é a remoção do pterígio? A cura do pterígio, eu friso bem, é cirúrgico. Só existe a forma cirúrgica de remover essa carne, porque é uma alteração da conjuntiva que já foi estabelecida. Então não existe como reverter essa alteração com colírios. O que existe, dependendo do tamanho do pterígio, é a gente amenizar os sintomas, deixar o olho mais confortável, menos irritado, mas isso não quer dizer que o pterígio vai sumir. Ah, doutor, não tem nenhum colírio que coma a carne, coma essa carne, eu não tenho que fazer a cirurgia? Não, existe colírio para aliviar os sintomas enquanto você se prepara, vamos dizer assim, para o procedimento cirúrgico, para deixar o olho mais calmo, né? O olho menos inflamado, até você se programar para fazer a cirurgia. Mas o tratamento definitivo é cirúrgico. Perfeito, Raimundo. Maravilha. Tanto aqui, quanto no Piauí, quanto em qualquer outro lugar do Brasil, o tratamento do pterígio é você remover. Porque caso não resolva, o que pode acontecer, doutor Raimundo Moreira? É incrível a gente falar isso, pessoal, mas existe e é constante ainda. Toda semana nós recebemos aqui, a equipe médica da Olhar Saúde recebe pacientes. Eu recebo também mensagens no meu Instagram, aqui na própria clínica também, as pessoas falando que o pterígio cresceu tanto que pode cegar ou não, doutor Moreira. O pterígio cega ou não? Pode cegar, e eu explicarei aqui mais uma vez usando nossa maquete. Para que fique mais claro o entendimento, como eu falei, a córnea é a parte principal, vamos dizer assim, da visão, né? da visão de qualidade. Então, quando no meio do olho, bem no meio da córnea, você pode ver uma bolinha, que é a pupila. Então, por essa bolinha que fica no meio do olho, é que a luz entra dentro do olho e vai para a retina. E aí você consegue enxergar. Então, quando o pterígio começa a crescer e já está muito avançado, ele começa a ficar se sobrepondo à frente da pupila. Então, a pupila ela fica tapada, em outras palavras. Você não consegue ver com nitidez porque você está com uma tampa na frente da pupila. Então, se a luz não consegue passar pelo pterígio para ir para dentro dos olhos, a sua visão vai ficando cada dia mais curta, vamos dizer assim, vai fechando o campo de visão. Até que em alguns casos, como o Dr. Álvaro colocou, que ele pega vários casos, a gente pega vários casos. Como se fosse assim, doutor Raimundo? Perfeito, o Dr. Álvaro como vai... se fosse assim, ó. A visão vai, apagando aqui ao longo da vida. Perfeito. A visão ela vai ficando literalmente tapada. E aí você perde a visão. Esse processo de que o pterígio chega no eixo de visão, ele vai diminuindo a visão com o tempo. Então, quanto mais tempo a pessoa ficar com esse pterígio no eixo de visão, maior a chance dessa pessoa desenvolver uma cegueira, às vezes até irreversível, né? Perfeito. Maravilha, pessoal. Você já teve alguns casos? Quer compartilhar um caso seu daqui, ou de Teresina, ou de qualquer lugar que você operou, que a pessoa estava totalmente cega e que com a cirurgia conseguiu reabilitar a visão? Sim, vários casos de pacientes que desenvolveram pterígio. Existe o pterígio, que a gente chama pterígio nasal, né, que ele é mais aqui na parte de dentro, vamos dizer assim, do olho, e existe o pterígio temporal, que ele é mais externo. Então, os dois pterígios, eles vão crescendo. Às vezes ele cresce muito de um lado e fecha, às vezes ele cresce do outro lado e fecha também, só que existe os casos em que o pterígio cresce dos dois lados, e ele vem e fecha aqui a visão do paciente. Então esse é o caso mais grave, vamos dizer assim, de pterígio. Mas que também, se for resolvido a tempo, dá para assim, mais ou menos, ter um bom resultado. Mais ou menos assim, né? Desse jeito que o Dr. Álvaro está fazendo na câmera. Vai fechando, até que a pessoa perde o campo de visão. Perfeito, Dr. Álvaro. Um bom exemplo. Dr. Raimundo Moreira, você está
Você atuou, então, nos 2 estados. Você atua, né? Atua no Maranhão, é maranhense, raiz. Aqui é uma pessoa que tenho muito orgulho de falar que eu amo Maranhão. Morei em Brasília, mas estou aqui, amo o meu estado. Nunca mudei meu número de celular, que é 98, nunca vou mudar. E você também é um maranhense, é uma pessoa que tem orgulho desse estado, raiz também. E tem ajudado muitos maranhenses com problemas de pterígio a recuperarem, a restaurarem sua visão, suas alegrias, retornarem aos seus trabalhos, voltarem a ter sua alegria. Como é que você se sente assim, você vendo aquele Moreira, aquela pessoa, aquele Dr. Raimundo Moreira, que era um estudante, que hoje é um médico profissional já há vários anos, e podendo hoje dizer que muitas pessoas melhoram pela sua presença, muitas pessoas têm a sua visão restaurada porque você existe, porque você é um excelente médico e um cirurgião. Como é que você se sente hoje olhando para trás, assim, uma pergunta mais assim, filosófica, mas que você possa dizer aqui para as pessoas, que se você imaginou que um dia você poderia estar nessa situação como você está hoje, uma situação confortável de vida, uma situação onde você já é pai agora também, da Isabela, que você é uma pessoa cristã, você é uma pessoa que crê em Deus e que tem servido muitas pessoas aqui nesse Maranhão, em breve, se Deus quiser, em todo o Brasil, em todo o mundo. Como é que você vê hoje, olhando para trás a sua vida, os resultados que você leva hoje para as pessoas? Eu queria agradecer primeiro, né, todas as palavras aí muito bonitas que você tá dizendo aí a meu respeito. Muito obrigado. O que eu vejo é que é gratificante, né, porque a gente investe a nossa vida toda em prol de um projeto, né, de ajudar as pessoas, ajudar nossas famílias e gerar conhecimento, gerar informação, gerar bem-estar para as pessoas. Perfeito. Então, acho que a gente tem que ter nosso propósito de vida em servir, né, conforme a vontade de Deus. Então, sempre pedir para Deus para nos guiar, nossos passos, nossas mãos, né, nosso conhecimento, nossas falas. E o que eu tenho é agradecer, gratidão sempre a Deus, à família, ao Estado, a todas as pessoas, professores, preceptores, todo mundo amigos, né, todo mundo que esteve ao meu lado, que acreditou, né, que a gente não é só, então todo mundo é uma rede. Então, o ser humano, ele nasceu para isso, ele nasceu para interagir e se unir, se harmonizar para que as pessoas, elas tenham a vida eterna, né? Tenham um bem-estar na Terra. Então, é isso. Então, o meu sentimento é de gratidão. Maravilha, doutor Moreira. Pessoal, o sentimento de gratidão aqui de Dr. Raimundo Moreira, médico maravilhoso da rede de clínicas Olhar Saúde. Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast oficial da Olhar Saúde, que é o Pode Olhar Cast. Dr. Raimundo Moreira, muito obrigado pela presença de hoje. Você, um grande amigo, uma pessoa cristã, uma pessoa que realmente tem servido a nossa população. E eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas, dizendo assim, o que a pessoa que procura você hoje, em qualquer unidade, nas 4 unidades da Olhar Saúde, o que essa pessoa espera encontrar? Quem que ela vai receber lá? O Dr. Raimundo Moreira, que está aqui hoje no 5º episódio do podcast, mas lá na clínica, no dia a dia, na hora de servir, de operar, de cuidar do pterígio, da sua especialidade. O que a Dona Maria, que o seu João, vai poder esperar de Dr. Raimundo Moreira ao encontrá-lo nas unidades da Olhar Saúde? Certo, eu faço aqui o convite para aqueles que ainda não me conhecem, podem me procurar em uma das unidades da clínica Olhar Saúde. E estarei sempre de portas abertas, com o coração aberto, para uma palavra, para uma informação, tirar dúvidas. Se o paciente tiver qualquer necessidade, a gente estará aqui disponível para tentar resolver, né? Nem que seja para dar um abraço, bater um papo, a gente está aí. E tentar ajudar da melhor forma possível, com orientação, com cirurgias. E qualquer coisa que precisar, estaremos à disposição. Tá bom, pessoal. Esse é o Dr. Raimundo Moreira, pessoal. Tá bom? Dr. Raimundo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje nesse podcast. Tenho certeza que você contribuiu muito com a sociedade, com as pessoas que ouviram e que ainda vão ouvir esse podcast aqui da Olhar Saúde. Pessoal, é isso aí. Olhar Saúde, quem ainda não segue o nosso canal, convido você a seguir o nosso Instagram, nosso YouTube e o nosso canal do Facebook, do LinkedIn, do TikTok, que é o Clínica Olhar Saúde. Mande lá a foto dos seus olhos para o Dr. Moreira, mande lá o grau que você tem do seu óculos para a gente poder avaliar também, mande a foto dos seus olhos para que o Dr. Moreira e toda a equipe nossa da Olhar Saúde possa avaliar e possa te ajudar a você ter uma visão saudável, para que você tenha um cuidado muito além dos olhos. Como o Dr. Raimundo falou para vocês, muitas vezes você vem consultar que você precisa de um abraço, você precisa ser ouvido, você precisa ser tratado como gente.
tratado com pessoa com dignidade. E isso é uma coisa que todos os médicos e colaboradores da Olhar Saúde têm no coração. Porque a gente segue um propósito: servir, curar e cuidar das pessoas todos os dias. A sua visão pode ser melhor. Acredite, nós vamos te ajudar. Muito obrigado. Olhar Saúde, um cuidado que vai além dos olhos.